Eu creio, irmãos, essa palavra me abençoou. Deus, falou comigo através dessa palavra, e eu creio que não vai ser diferente com você hoje. Que você seja abençoado, que o Espírito do Senhor possa falar ao seu coração nessa noite, amém? Então eu quero apenas que você diga assim: nesta noite, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, para receber a palavra de Deus. Diga: eu creio que a palavra, ela é viva, ela é poderosa, e o Espírito Santo hoje falará comigo. Amém. Amém? Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão: a sua obra será recompensada. Esse é o nome da mensagem. Sua obra será recompensada. Para falarmos de recompensa, irmãos, é importante que você tenha a premissa, a base certa no que diz respeito à vida cristã. Por quê? Porque nós não temos nada, vamos dizer assim, para receber do Senhor no que diz respeito à salvação, mediante algumas coisas que nós fazemos. Então nós ficamos alguns domingos aqui falando a respeito do reino, amém? Então os irmãos que já estão acompanhando aí há algum tempo, já sabem, essa é uma premissa fundamental da fé cristã. Você não é salvo por nada que você faz. Não existe nenhum tipo de barganha para se obter a salvação de Deus, amém? Você é salvo pela graça, mediante a fé. É isso que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. O que está escrito na palavra de Deus? Porque pela graça sois salvos, mediante a... Olha como Paulo é claro: isto não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Então a salvação você conquista, irmãos? Não. A salvação você ganha, você recebe. É um presente de Deus. Não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com o seu dízimo, com a sua oferta, com liderar a célula, com ajudar o pobre, nenhuma caridade, nada que você faz te salva. O que te salva é o que Jesus fez, amém? Mas olha a continuação desse texto, versículo 10 diz assim: pois somos, esse é o verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Verso 10, pois somos feitura dele. Essa palavra feitura, poema, você é uma obra de Deus, uma obra-prima das mãos do Criador. O Senhor nos fez, fomos criados em Cristo Jesus, para quê, meus irmãos? Para as boas obras. Então preste atenção, você não foi salvo pelas obras, mas você foi salvo para as boas obras, amém? Isso é importante você saber. Você não foi salvo pelas obras, você foi salvo para as boas obras. Então isso mostra para nós que o reino de Deus, a igreja, a mente do Senhor, a vontade do Senhor, requer uma obra nossa, amém? Não para te salvar, mas requer uma obra. Então não é eu faço alguma obra para ser salvo, é eu sou salvo e agora eu faço uma obra, entende? Você foi salvo pela graça mediante a fé para as boas obras. Está claro isso para os irmãos? Alguém pode pensar: pastor, mas que boas obras são essas, Que obras são essas que eu posso fazer, que é de Deus, que Deus vai de alguma forma me recompensar por conta disso? Preste atenção, não limita o agir do Espírito Santo. Não limite, não coloque o Espírito Santo dentro de uma caixa e fala: essa aqui é a obra que Deus quer, essas aqui não são. Então, o que eu diria se esse fosse um questionamento seu? Pastor, que tipo de obra que é essa? Todas as obras que Deus colocar no seu coração. Se Deus colocar algo no seu coração, obedeça, isso é uma obra para Ele, amém? Então quando o Senhor falou a parábola do bom samaritano, aquilo ali era uma obra. Às vezes vai acontecer, claro que aquilo ali é um símbolo, uma parábola, e significa muitas coisas. Inclusive nós já pregamos sobre essa parábola aqui. Mas vamos supor que você está andando na rua e de repente você vê uma pessoa, um drogado ali, largado na sarjeta.
Talvez muitas pessoas passam e ignoram, outras na verdade o julgam, né? Falam, ele está ali porque ele merece, ele está ali porque ele quer, ele escolheu essa vida, mas de repente você passa e algo acontece dentro de você, você fala, eu tenho que ajudar esse cara. Pode acontecer isso? Deus pode fazer isso com você, sim ou não? Então se você naquela hora que vê aquele drogado, aquele bêbado no chão, você falar, eu vou ajudar esse cara, eu vou ajudar, eu vou pegar ele aqui, eu vou dar um banho nele, eu vou dar uma roupa para ele, vou levar ele para ser, né, internado numa clínica, eu vou ajudar ele. Isso é uma boa obra, sim ou não? Sim. Percebe? Então nós não podemos limitar. O Espírito Santo dirigiu você para algo, isso é uma obra de Deus. O que tem a ver com obra de Deus, então, aponta para a sua obediência à voz do Senhor. O Senhor tem falado algo com você, você então obedece mediante essa palavra, isso é uma obra de Deus, é a boa obra pela qual você foi criado. Quantos podem dizer amém? Então, o que nós precisamos sempre lembrar, irmãos, é que à medida que nós abençoamos os demais, servimos, contribuímos, fazemos o bem, expressamos graça, precisa ser proporcional à medida que nós fomos abençoados, à medida que nós recebemos graça, à medida que nós fomos tocados, perdoados. Você lembra quando Jesus, ele esteve numa casa, não é aquela passagem que nós lemos domingo passado, mas a Bíblia fala que Jesus certa vez estava em uma casa, e certa mulher começou, né, a derramar um perfume sobre os seus pés, enxugar com os seus cabelos, e as suas lágrimas então desciam sobre os pés de Jesus. E aí a Bíblia fala então, né, que Deus, Jesus, ele percebeu a atitude daquela mulher, mas também percebeu a atitude das pessoas que estavam ali, porque Jesus é profeta. E aquelas pessoas começaram a pensar, se esse homem é de Deus, ele saberia que mulher que é essa aí, porque era uma prostituta, eles sabiam, eles pensaram, Jesus tem que saber se ele é um profeta. Só que Jesus não só sabia que ela era uma prostituta, como sabia o que estava no coração deles também. E ele disse assim, ô Simão, o nome do cara era Simão, é costume entre nós, quando alguém chega na casa, você lavar os pés, dar água para lavar os pés. É costume quando alguém entra na casa convidado, você dá um óleo para ele ungir os cabelos. Isso é por causa dos mosquitos, né, as coisas na época. É costume entre nós você ter uma boa recepção. Agora, você não me fez isso. Mas desde que eu cheguei, essa mulher não para de derramar bálsamo e enxugar com os cabelos dela. Então eu quero te fazer uma pergunta, Simão, Jesus falou para ele. Certa pessoa, um credor, ele tinha duas pessoas que deviam para ele. Um devia R$1.000 e o outro devia R$1.000.000. E esse credor então perdoou os dois. Eu vou te perguntar, Simão, qual deles foi mais agradecido? Aí Simão falou, olha, eu suponho que seja o que devia mais. Jesus falou, muito bem, você respondeu certo, porque quem muito foi perdoado, muito se ama, mas quem pouco é perdoado, pouco se ama. O que Jesus estava respondendo para ele? Você, Simão, não sabe o tamanho do seu pecado. Porque tem alguém que foi pouco perdoado, irmãos? Não tem. Todos nós fomos muito perdoados. Mas tem irmãos entre nós que sabem que foi muito perdoado. Tem outros que não conhecem a sua realidade. Ele acha que ele já era uma pessoa boa. Perdão, na verdade, para o irmão ali, que era terrível, foi muito maior. Então ele ama pouco. Quantos estão me entendendo? Eu estou falando do que nós podemos fazer para os outros. E o que você faz para os outros é, na verdade, um reflexo da revelação do quanto você foi abençoado. Quem muito é perdoado, irmãos, facilmente perdoa. Quem muito foi amado, ele ama. Essa é a verdade. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade em lidar com graça. Eles lidam com severidade. É porque eles ainda não conheceram a graça de Deus. Eles foram muito abençoados, muito perdoados, mas eles ainda não sabem disso.
Então nós precisamos, irmãos, uma vez que nós entendemos que nós somos salvos, que nós somos perdoados, que muita bênção nos alcançou, nós precisamos decidir na nossa vida, o que nós vamos fazer com essa graça? O que eu vou fazer com tamanha graça que chegou até mim? Entende isso? Foi exatamente o que Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, versículo 10. Eu não vou permitir que essa grande graça que me alcançou se torne em vão. Foi isso que ele falou, 1 Coríntios 15, verso 10, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Sabe, nós precisamos ter mais irmãos para falar, eu sou o que sou. Porque às vezes tem pessoas que escusam, né? Falam, não, eu não sou nada, que isso? Paulo fala, não, eu sei o que eu sou. Só que eu sei o que eu sou, não é com soberba, não é com arrogância, não é uma fala de alguém que está cheio de mérito, porque eu fiz, eu estudei, eu trabalhei duro, eu trabalhei até de madrugada, eu fiz o meu melhor, eu me esforcei muito, então por isso eu sou o que eu sou. Paulo falou, eu sou o que eu sou, mas pela graça de Deus, pela graça de Deus, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, ele está falando dos apóstolos, trabalhei muito mais que Pedro, que João, que Tiago, que Bartolomeu, que Judas, trabalhei muito mais que eles. Olha o que Paulo está falando. Todavia, de novo ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então preste atenção, eu vou fazer uma afirmação para você aqui, por mais que ela possa parecer estranha, vou te explicar. Deus quer derramar graça, sim ou não, irmãos? Deus quer manifestar graça nessa cidade. Deus quer manifestar graça no meio das pessoas, no meio das famílias, no meio da cidade. Deus quer manifestar graça, crê nisso? Só que para Ele manifestar graça, Ele precisa de você. Pode parecer estranho, né? Por que Deus precisa de mim? Na sua soberania, Deus escolheu agir assim. Ele escolheu trabalhar assim. Não fazer nada na terra, sozinho, sem a cooperação do homem. Quando nós vemos Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 3, ele disse assim, verso 6, eu plantei, Paulo está falando, Apolo regou, mas o crescimento veio de? Quem que dá crescimento? Quem faz a obra? Deus. O milagre vem de Deus, o crescimento vem de Deus, a chuva vem de Deus. Mas um planta e o outro colhe. Um planta e o outro rega. Entende o que eu estou dizendo? É isso que Paulo está falando. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o que, meus irmãos? O seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. É isso que eu quero falar com você essa noite. Posso começar a pregar? Aleluia! Só a introdução. Tô brincando, já estou pregando, mas é a introdução. Quero mostrar para você que a sua obra vai ser recompensada, porque Deus é galardoador. Ele é recompensador. Você não precisa fingir não gostar de recompensa. Eu não finjo não gostar de recompensa, eu gosto de recompensa. Você não precisa fingir que não gosta de recompensa. Agora estou te contando uma boa notícia hoje. Você pode gostar de recompensa. E hoje você está sabendo que Deus é um recompensador. Ele ama recompensar. Recompensar o quê? O seu trabalho. Agora, Paulo fala, o que planta não é nada e o que rega não é nada. É Deus que dá o crescimento. Ou seja, Deus quer manifestar graça. Aí, eu estou inserido nisso. Você está inserido nisso. Ele manifesta graça através de nós. Mas quando o milagre acontece, a glória é para Deus, porque é Ele que dá o crescimento. Quantos estão me entendendo? Então nós estamos inseridos, nós estamos envolvidos, nós participamos da manifestação da graça de Deus. A cada domingo, quando você vem aqui, acredite, eu tive tempo diante do Senhor para trazer algo para você, para meditar, para ouvir, para escrever, para
estudar para poder dar algo para você. Eu fiz algo, mas eu sei que não sou eu que faz para você, é o Senhor. Aí quando você cresce no Senhor, eu estou aqui só como alguém que planta. Entende o que estou dizendo? Aí você não vai falar assim, ó, eu agora, né, sou um crente maduro, cheio do Espírito, eu louvo a Deus. Isso aí é culpa do pastor Guilherme, foi ele que me fez crescer. Mentira. Eu posso estar envolvido na cooperação da bênção de Deus sobre a sua vida, mas a glória é dele. Quem dá o crescimento é Ele. E o que Deus faz comigo? Me recompensa. Então Deus me coloca na obra dele, e se eu fizer a obra dele, no final Ele me dá uma recompensa. Essa é a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então o seu trabalho vai ser recompensado, né, para que uma obra possa acontecer, possa prevalecer numa cidade, irmãos. Nós precisamos ter pessoas envolvidas. Acredite, essa igreja não vai se tornar uma igreja, né, de milhares, uma igreja relevante por causa de um homem, por causa do pastor, por causa, né, de alguns líderes. Não vai. Nós precisamos ter muitas pessoas envolvidas nessa obra, muitas pessoas trabalhando nessa obra. Então tem muitos que se envolvem de uma forma direta, outros de uma forma indireta na obra de Deus. E é por causa destas pessoas que nós podemos ver o avanço da igreja, nós podemos ver o avanço da obra. Então Deus, quero te falar, Ele se preocupa, Ele enxerga cada tarefa feita na igreja, cada coisa que você faz para o Senhor. Tudo que você faz pode ser pequeno aos meus olhos, aos olhos do irmão, mas se você faz para o Senhor, pensando na noiva, pensando na igreja, o Senhor está vendo. Nada é insignificante para Deus. Todo trabalho é importante para o Senhor. E aí então, eu quero chegar no texto onde eu vou ler com os irmãos, capítulo 16, da carta de Paulo aos Romanos. Paulo, ele lista, né, uma grande quantidade de pessoas, homens, mulheres. Romanos 16 é um daqueles capítulos, tipo capítulo de genealogia na Bíblia, sabe? Que muitos irmãos pulam, que só tem nome. É aquele, cheio de nome. Saúdo fulano, fulano, fulano. Eu saúdo também o fulano. Paulo está acabando a carta aos Romanos, e ele tem um capítulo cheio de nomes. Aí esse capítulo que às vezes você pula, hoje eu quero mostrar a riqueza que ele tem. Porque eu creio, irmãos, que esses nomes que estão aqui lembrados por Paulo, pessoas que ele agradece, são pessoas dignas de honra e recompensa. Essas pessoas já estão na história. Elas escreveram o nome delas na história. Por quê? Porque tem 2000 anos que a Bíblia é a Bíblia como nós conhecemos. E todas as vezes que alguém lê a Bíblia e chega no livro de Romanos e chega no capítulo 16, vê esses nomes aqui. Isso significa que eles entraram para a história. Isso é uma honra, isso é uma recompensa. Hoje, assistindo a final da Copa do Mundo, eu assisti o jogo, viu, irmãos? Não sei se você já agora perdeu um pouco do brilho, da unção. Mas nós vimos hoje o Messi, que já é alguém que está na história do futebol, colocando o seu nome ainda mais alto na história. Agora, por onde for contado a respeito do futebol e das histórias dos melhores jogadores e dos campeões mundiais, o nome dele está na lista. O nome dele está na lista. Nós vimos hoje uma parte da história do futebol através desse título da Argentina, que foi muito mais dele do que da Argentina, parece. Eu torci para a Argentina. Alguém mais torceu para a Argentina aqui? Eu torci para a Argentina por causa do Messi. E torci para valer. Vai, agora vai. Ele é um showman. Agora preste atenção. Essa lista, ela é terrena. Talvez você olhe e você nem gosta muito de futebol e fala, legal, né? O cara é um milionário, é um astro, né? Nasceu com um talento assim, fora da média, mas não dou bola para isso. Aí você realmente não atribui muito valor, e isso é uma lista humana,
que não vai ser levada pela eternidade. Estou mostrando para você que tem muita visibilidade, muita glória para os homens, mas tem uma lista que tem glória diante de Deus. Às vezes você não vai entrar para mais nenhuma lista, você não vai ser lembrado por nada que você fez na prefeitura dessa cidade, por nada que você fez no governo, por nada que você fez de benfeitoria, mas você pode e vai ser lembrado no céu. Isso é eterno. Esses nomes aqui estão arrolados em uma lista de homens que foram valentes. Sabe que quando você abre lá 2 Samuel, você vê a lista dos valentes de Davi, né? Quantos já leram os valentes de Davi? Ele começa a falar de Amazai, de homens, né, que mataram tantas pessoas até a mão ficar pregada na espada. Um que com uma lança feriu 800, eram os valentes. Tinha 3, depois tinha 30, os valentes de Davi. Eu creio que esse Romanos 16 aqui são os valentes de Paulo. É a lista dos valentes do Novo Testamento. E o Senhor não se esquece deles. Hebreus capítulo 6, verso 10 diz que o Senhor não é injusto para esquecer do seu trabalho. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto para esquecer do trabalho que você faz nessa igreja. Deus não é injusto para se esquecer do amor que você tem para comigo, para com os irmãos, para com as pessoas da sua célula. Agora, a pergunta é, e essa pergunta não é para te acusar, você nem vai responder. A pergunta é: existe uma obra na sua vida? Existe um amor e um trabalho que tem sido feito por você? Porque se não tem, também não tem galardão, também não tem recompensa. A boa notícia é: tem muito tempo, filho. Dá para você começar hoje. Dá para você começar a trabalhar hoje. E o Senhor vai te recompensar. Vamos começar a ver essa lista então. Romanos capítulo 16. Se você é daqueles que gosta de grifar na Bíblia, então abre a sua Bíblia aí. Nós vamos ficar agora só nesse capítulo, nesse tempo que nos resta. Romanos capítulo 16, eu quero mencionar cada um desses nomes. Paulo começa no versículo 1, dizendo assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Então preste atenção. Primeira, eu vou dar alguns nomes, tá? Se você é daqueles que gosta de anotar, então eu vou falar 12 trabalhos, 12 tipos de funções e tarefas que o Senhor te recompensa. E o primeiro é que Deus recompensa os que patrocinam a obra. A primeira menção é de Febe. Quem que era Febe? Essa irmã que está servindo a igreja de Cencreia. Essa palavra servir, aqui ela estava servindo, é diaconia. É o servir, como os irmãos servem nos cultos. Esse é o servir do diácono. Então provavelmente essa irmã era uma diaconisa. Era uma irmã que estava ali envolvida nos cultos, ajudando a preparar as reuniões. Ela estava servindo. Mas a Bíblia diz também que ela não apenas estava servindo, mas ela servia de outra forma. Por como que ela servia? Verso 2: para que recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Essa palavra protetora aqui, se você olhar o significado dela no original, ela também pode ser traduzida como patrocinadora. Essa irmã Febe, ela servia a igreja de Cencreia, diz Paulo, e ela patrocinava, ou seja, ela servia também de forma generosa, com seus recursos. Paulo menciona, né, que ela era uma patrocinadora. Sabe, irmãos, servir a Deus patrocinando a pregação do Evangelho é o primeiro tipo de obra que vai ser recompensada. É o primeiro tipo de obra que nós estamos vendo aqui que vai ser recompensada. Há uma recompensa. Há uma recompensa para aqueles que muitas vezes não têm muitos dons, muitos talentos. Talvez nem vai liderar uma célula,
mas são pessoas que injetam recurso financeiro para que a obra possa avançar. Deus pode levantar você com essa graça. Essa era a irmã Febe. Então todos precisam saber que há uma recompensa para quem sustenta a obra. Amém, irmãos? Há uma recompensa. Quando você, para além, dos seus dízimos não pertence a você. Dízimo é do Senhor, então é só uma devolução. Mas quando você, de forma generosa, você oferta na obra do Senhor, eu sou muito grato com os irmãos que ofertam. Por quê? Não porque você oferta para mim, mas porque você poderia escolher outra obra, você poderia escolher outra igreja, mas você escolheu essa igreja. Então você oferta, creia, há uma recompensa para você, para todos aqueles que são patrocinadores. Segundo, vamos continuar a leitura, verso 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, se você está anotando, o segundo tipo de pessoas que serão recompensadas são os que dão a vida e os que se desgastam pela obra. Não são todas as pessoas, que realmente estão dispostas a arriscar a cabeça pelo pastor. Mas é interessante que Priscila e Áquila talvez seja o casal mais mencionado no Novo Testamento, como casal. 6 vezes aparece o nome deles no Novo Testamento, sabia disso? E eu vou te contar uma curiosidade. Nada é por acaso na Bíblia. Até a menção do nome da esposa na frente do marido, ou do marido na frente da esposa, tem um significado. O comum naquela época é colocar o nome do homem à frente do nome da mulher. Esse era o comum. Mas dessas 6 vezes que esse casal é mencionado, 3 vezes fala Áquila e Priscila. Áquila é o marido, Priscila é a esposa. Mas 3 vezes fala Priscila e depois Áquila. Isso aponta para algo. Existem casais onde a mulher tem mais proeminência no ministério do que o marido. E isso não é um erro. Isso não é um absurdo. Nós não estamos falando de uma inversão de papéis dentro da sua casa. Quantos estão me entendendo? Então você que é casado e você está servindo, tem muitos casais que a mulher é muito mais envolvida com a obra do que o marido. Talvez Priscila era uma dessas mulheres. Ela tinha uma certa proeminência. Tem líderes de célula, irmãos, vou te falar, diante de Deus, nós temos líderes de célula que os homens são líderes, as esposas estão como uma auxiliadora ao lado deles, mas a mulher é muito melhor para pregar. Entende o que estou dizendo? Não tem nada de errado as irmãs pregarem, nada de errado as irmãs ajudarem, conduzirem. Dentro da sua casa é uma coisa, mas às vezes Deus levanta Priscilas, quantos estão me entendendo? E elas serão recompensadas. Esse casal era um casal que estava com Paulo. Paulo chama eles de cooperadores, meus cooperadores. Mas tem uma característica que Paulo só fala deles: por minha vida eles arriscaram a própria cabeça. Isso é algo forte. São pessoas, isso aqui é um símbolo, de pessoas que estão dispostos a se desgastar completamente, a correr riscos. Priscila e Áquila simboliza isso. Pessoas que estão dispostos a ir até o fim. Estão dispostos a ir, se preciso, eu vou dar minha vida. Eu sei que isso hoje não é aplicável a nós no que diz respeito a correr risco de vida mesmo, de morrer. Mas você pode interpretar isso como desgaste. Sabe, nós vamos até o fim com Paulo. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está fazendo menção. Ele está elogiando. Ele está falando: vai ter recompensa para vocês. Vai ter recompensa para vocês. Por causa de mim, vocês arriscaram a própria cabeça. Vai ter recompensa para vocês. Vamos continuar a leitura. Versículo 5.
Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha a célula aqui, maravilha. Quantos são anfitriões aqui? Levanta sua mão, deixa eu ver. Muitos anfitriões de célula. Esse casal, Áquila e Priscila, o que eles eram também? Anfitriões. Olha, a célula faz parte do plano de Deus para a igreja. Esse casal foi mencionado porque estava junto com Paulo, cooperando, arriscando a própria vida. Mas eles também recebiam a igreja na sua casa. Priscila e Áquila, depois me faltaria tempo para falar só deles. É o tipo de casal que converteu com a pregação de Paulo e depois foi preparador de caminho. Eles se mudaram de cidade por conta do evangelho, por causa do ministério de Paulo. Eles mudaram de cidade para ser uma bênção para o ministério de Paulo. Então isso aqui é uma bênção que Deus vê quando você abre a sua casa para receber a igreja. Então receber a igreja na sua casa é uma obra que vai ser contada diante de Deus. Ouça-me, anfitriões, enquanto você for anfitrião, você está fazendo uma obra diante de Deus e vai ter recompensa para você. Vai ser contado o que você está fazendo. Você pode dizer amém? Pastor, eu não sou anfitrião, mas eu gostaria de ser. Faz bem em querer ser. Acho que todos deveriam querer ser anfitriões, porque é uma forma de nós servirmos a Deus. É uma forma de nós realmente participarmos de uma forma ativa do reino de Deus. Amém? Então, o terceiro, se você está anotando, são os que recebem a igreja em sua casa. No versículo 5 ainda, Paulo fala: saudai meu querido Epêneto. Aí Paulo chega nesse homem e ele diz assim: primícias da Ásia para Cristo. Quarto tipo de pessoas que vão receber recompensa são os que chegaram primeiro. Preste atenção, líderes de célula. Você tem que saber aprender a honrar aqueles que estavam com você desde o começo. Vão ter pessoas que vão chegar no meio do processo. Vão ter pessoas que vão chegar no meio do caminho. Mas tem aqueles que estavam com você desde o começo. Aqueles que chegam depois precisam aprender a honrar aqueles que vieram antes. E aquele que está liderando esses que estavam desde o começo precisam fazer distinção e honrar esses irmãos. Paulo fala que esse Epêneto é primícia da Ásia no Senhor. Ou seja, ele foi dos primeiros. Os primeiros convertidos naquela região foi Epêneto. Paulo lembra disso. Paulo menciona isso. As pessoas que vieram depois. Entende o que eu estou dizendo? As pessoas que converteram depois, vieram depois. Sei que eu estou falando aqui com redundância, mas é para você entender. Agora tem muitos irmãos que tratam com desonra. Eles acham que isso é se colocar como inferior ou superior. Não é. Não é. Quando você chega em uma célula, você precisa saber aqueles irmãos que já estavam ali e honrar aqueles irmãos. Honrar aqueles irmãos. Eu lembro muito bem, de uma experiência que eu tive quando eu era novo convertido. E pela graça de Deus eu nunca me desviei. Foi difícil a minha conversão, aos meus olhos, aos olhos de Deus não. Mas demorei para converter. Mas quando eu converti, eu nunca me desviei. E pela graça de Deus, realmente, eu fui uma pessoa muito intensa desde o começo. Eu entrei para a célula, falei: aqui é o meu lugar, pode contar comigo. Depois me tornei líder de célula, multiplicamos a célula. Mas eu me recordo muito bem, de quando eu era ainda um membro ali, novo convertido, de ter irmãos que já estavam antes de mim. E às vezes meu líder, por causa da minha disposição, é normal, me dava uma certa proeminência. Às vezes me deixava falar, me deixava testemunhar, compartilhar a palavra, enfim. Mas no meu coração, eu sempre precisei diferenciar aqueles irmãos que já estavam antes de mim. Sabe uma coisa que daí um dia o Espírito Santo falou comigo? Tem coisa que Deus fala conosco que a gente nunca esquece. Já percebeu?
eu diria que aquelas palavras de Deus mesmo, diretamente para nós nunca esquecemos. O Senhor fala conosco na circunstância, com os irmãos, em todo o tempo, amém? Mas tem algumas palavras específicas. E teve um dia, toda semana nós participávamos da vigília dos radicais livres, a vigília dos jovens, toda quinta-feira. E eu participei também, desde que eu me converti, participava das vigílias. E teve um dia, né, que eu acho que em algum momento meu coração quis se soberbecer com relação a alguns irmãos, porque talvez eu estava achando que eu já estava melhor do que eles. O Espírito Santo falou para mim, falou: olha, quando você estava lá nas baladas, bêbado lá, eles já estavam na vigília clamando pela sua salvação. Você converteu esse ano, converteu o ano passado, essa igreja já fazia jejum pela salvação das pessoas dessa cidade. Você tem que lembrar disso, você tem que saber disso. Isso é honrar aqueles que vieram primeiro. Deus honra os que vieram primeiro. Paulo menciona eles, primícias. Amém, irmãos? Verso 7, vamos continuar a leitura. Não, verso 6, perdão. Então, o quarto ponto é os que chegaram primeiro. Quinto, os que trabalharam muito. Diga, trabalhar muito. Paulo não fala que eles trabalharam muito. Verso 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Olha que interessante, irmãos. Paulo fala que Maria trabalhou muito pelos irmãos. Mas quem vai recompensar? Deus. Deus vai recompensar. E aí às vezes tem pessoas que ficam naquela postura mística, né? Não, porque eu faço para Deus, eu sirvo a Deus. Vamos ser sinceros, poucas coisas realmente nós fazemos para Deus, né, irmãos? A maioria das coisas nós fazemos para os outros. Você faz para o seu líder, você faz para mim, você faz para a igreja. É claro que você deve fazer como ao Senhor, porque é do Senhor que vai vir a sua recompensa. Mas na prática, nós ajudamos uns aos outros. Quando você vem aqui servir, você está servindo a mim, você está servindo meu ministério. Esses irmãos que estão envolvidos no louvor, na transmissão, né, no Domingo Kids, na limpeza do prédio, em todas as coisas que nós fazemos aqui na vida da igreja, eu sou completamente consciente que os irmãos estão me ajudando, estão me servindo. Só que eles não vêm aqui falar: estou servindo você, viu, pastor? Eles estão servindo a Deus. Aí eu falo: os irmãos que muito trabalharam por nós, Deus vai recompensar. Deus vai recompensar. Lá no versículo 12, pode pular para mim para o 12, Paulo também menciona outras pessoas. Ele fala assim: saudai Trifena e Trifosa. Essa é uma dupla sertaneja de Goiás. Podia ser, né? Eu vim de Goiás. Trifena e Trifosa daria uma boa dupla. Deve ser duas irmãs, né? As quais trabalhavam no Senhor. Mais uma vez Paulo diz: trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Então preste atenção. Se você é daquela que fica pensando assim: não, pastor, essa é uma igreja da graça, não tem esse negócio de ficar trabalhando, né? Não, filho, preste atenção. Você não trabalha para ser salvo. Você não trabalha como alguém que está tentando conquistar algo. Mas você foi salvo para as boas obras. E vão ter pessoas que vão ser recompensadas, porque trabalharam muito. Trabalharam muito. Essa expressão, muito trabalharam, é aquela expressão que nós diríamos no português: suou a camisa. Tem gente que trabalha, mas tem gente que trabalha duro. Quantos estão me entendendo? Trabalha muito, que sua camisa. Quero dizer para os irmãos, nessa igreja também tem essas pessoas. Tem irmãos que trabalham nessa obra, e tem irmãos que trabalham muito nessa obra. Paulo faz distinção, ele diz que uns trabalham e outros trabalharam muito. Essas pessoas serão recompensadas, diga amém. Avançando a leitura, o versículo 7 diz assim: saudai Andrônico e Júnias. Abrindo um parênteses aqui, quem vai ter filho podia ler esse Romanos 16. Está aí, né? Gustavo, Débora, Heron, já estão com o nome decidido, né? Você vai ter filho, lê Romanos 16, escolhe um desses nomes.
Fecha parênteses. Por que eu estou falando isso, né? Quebra-gelo. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Aleluia. Os quais são notáveis entre os apóstolos. E olha o que Paulo diz: e estavam em Cristo antes de mim. O que Paulo fala das primícias lá de Epêneto, agora ele está falando, esses aqui estavam em Cristo antes de mim. Paulo menciona que eles já estavam antes, que eles são notáveis entre os apóstolos, são pessoas notáveis. Mas sabe qual que é a característica aqui? E esse é o 6º ponto que eu compartilho com você. Pessoas que vão ser recompensadas são pessoas que passaram pressão junto com você. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Esses homens, né, provavelmente são 2 homens, Júnias e Andrônico, eles foram com Paulo não até um certo ponto. Tem muitos irmãos que vão conosco, eles vão conosco até um certo ponto, glória a Deus por isso. Mas estes aqui foram com Paulo até a prisão. É o tipo assim: Paulo, eu estou com você. Aí Paulo é perseguido, eu estou contigo. Paulo vai pregar, eu estou com você, Paulo. Paulo vai viajar para plantar a igreja, pode contar comigo, Paulo. Mas agora Paulo é preso. Paulo, eu não vou te deixar sozinho, eu vou estar lá com você. No meio da pressão, no meio da dificuldade, tem pessoas que vão estar com você. Essas pessoas que estão com você no dia difícil, no dia da sua pressão, são pessoas que estão tendo uma obra diante de Deus. Elas serão recompensadas. Agora, o ruim é que tem muita gente que nos abandona no meio da pressão, que eles nos largam no meio da pressão. Mas tem pessoas que passam, né, pelo vale da sombra da morte junto com você. E preste atenção, líderes estão sujeitos a passar por tempos de dificuldade. Todos os líderes estão, se você está envolvido no ministério, você está suscetível a passar por momentos de pressão. Eu já passei por momentos de pressão no meu ministério. Já passei por momentos. Eu sei que isso aqui nós não podemos trazer para nós de forma literal. Não fui preso e nem você. Mas a questão é, se eu for preso, será que vai ter algum irmão junto comigo? Essa é a pergunta, entende o que estou dizendo? É isso que Paulo está falando. Tem gente que vai com você até o fim. Eles estão com você nos momentos mais difíceis, momentos de pressão. No versículo 8, Paulo faz uma menção interessante, e é o 7º ponto que eu compartilho com você. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. O 7º tipo de pessoa que vai ser recompensada são os que são verdadeiramente amigos. São os verdadeiros amigos. Paulo faz uma saudação a um irmão, né, chamado Ampliato. E o que esse irmão fez? Qual que é a obra dele, irmãos? A obra dele é: eu sou amigo de Paulo. Eu sou amigo. Paulo pode contar comigo, eu sou amigo. Amizades no Senhor também vão valer recompensa. Não é interessante isso, irmãos? Agora, preste atenção. Você percebeu que essa lista, nós já falamos aqui vários, e vou continuar falando, não tem nada de virtude no sentido de comportamento, de caráter. O que tem a ver aqui é obra, é o que as pessoas fizeram. Eu estou te mostrando que o que você faz na obra de Deus vai ter recompensa. E às vezes, o que você faz é ser amigo. É ser amigo. São aquelas pessoas que estão sempre lembrando de você. Elas lembram de você na hora da festa, mas também são pessoas que lembram de você na hora da dificuldade. Às vezes os irmãos ficam achando que eu acho ruim receber às vezes um WhatsApp, uma mensagem, uma ligação no dia da dificuldade sua. Eu já vi irmãos querer poupar por conta da amizade, por conta, né, do relacionamento. Então está passando lá, está morrendo, doente. Aí depois eu fico sabendo, falo, por que você não me ligou? Não mandou uma mensagem, pelo menos para poder orar por você, talvez fazer uma visita para você.
Ah não, pastor, né, você já está cheio de um monte de coisa aí, ficar incomodando. Não, você precisa lembrar. Lembra de mim. Entende? Lembra de mim na hora da festa, mas lembra de mim também. São pessoas, irmãos, esses amigos são pessoas que Deus coloca na vida da igreja, e muitas vezes nem tem muitas habilidades, às vezes não tem tantos dons ou tantos talentos, mas são pessoas que foram colocadas na nossa vida para serem nossos amigos. E estas pessoas, Deus deu um dom para elas de gostar de você. Essa é a verdade. Não é porque você é o bambambam, não é porque você é muito, você é o cara. Deus colocou ele do seu lado com essa graça. Ele gosta de você, ele gosta de estar junto de você, ele gosta de te ouvir, ele gosta de estar com você. Essas pessoas são amigas, e isso é um refrigério na alma de todo líder. Nós precisamos de amigos, amém, irmãos? Amém. Versículo 9, Paulo diz: saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. O 8º ponto: pessoas que serão recompensadas porque cooperam com a obra. Na obra de Deus tem espaço, irmãos, preste atenção, para pequenas ações. Quem foi Urbano? Quem foi Estaques? Talvez esses irmãos não fizeram grandes obras, talvez eles nem estavam envolvidos assim em grandes projetos, não foram com Paulo para a plantação de Corinto, plantação de igreja em Éfeso, talvez estavam fazendo poucas tarefas, mas eles estavam envolvidos fazendo acontecer, eles eram cooperadores. E Paulo faz questão, ao falar de Estaques, ele faz questão de falar que esse Estaques era alguém amado. Ele fala: Estaques, meu amado. Urbano, nosso cooperador, e também o meu amado Estaques. Isso nos fala de nível de proximidade, intimidade. Com Jesus também foi assim. Jesus tinha 12 discípulos, na verdade tinha muito mais. Jesus tinha pelo menos 70 discípulos, quando ele envia lá em Lucas 10. Mas tinha 12 que andavam mais junto. Tinha 3 que estavam com Jesus em momentos cruciais. E tinha um que debruçava a cabeça no peito de Jesus. E ele falava: eu sou o discípulo amado. E aí Paulo, quando vai falar de Estaques, ele fala: meu amado Estaques. Isso nos fala de intimidade, de proximidade. Isso vai ser recompensado quando você escolhe andar próximo, andar em intimidade com seu líder, com seu irmão, pessoas que estão próximas de você nesse nível. Avançando, versículo 10 diz assim: saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai da casa de Aristóbulo. Essa palavra aprovado aqui, irmãos, é dokimos. Dokimos é a palavra aprovado. Às vezes você pode ler de uma forma assim, pode pensar no aprovado no sentido de ser alguém, tem a ver com um caráter irrepreensível, talvez. Mas a característica primária dessa palavra não está ligada com o caráter irrepreensível, ainda que tenha a ver com integridade, tem a ver com genuinidade. Genuinidade, como é que é? Genuinidade. Genuinidade, não. Genuidade? Não é genuidade. Ser genuíno. Português às vezes dá uns nó em nós. Ser genuíno. Essa, na verdade, é o significado da palavra. Eu cliquei na Bíblia de estudo, na função Strongs, e lá tem um comentário. Eu queria ler esse comentário com você. Olha que interessante. Aqui fala: saudai Apeles, alguém aprovado em Cristo. No mundo antigo não havia sistema bancário como nós conhecemos. Aqui eu dei Ctrl+C e Ctrl+V aqui.
Não existia sistema bancário como nós conhecemos hoje, nem dinheiro em papel. Todo o dinheiro era feito de metal, aquecido até se tornar líquido, despejado em moldes e deixado para esfriar. Quando as moedas estavam frias, era necessário polir e os cantos, irregulares. As moedas eram mais macias e, é claro, muitas pessoas cortavam pequenas fatias do metal. No entanto, algumas pessoas que faziam o câmbio de dinheiro eram homens íntegros, que não aceitavam dinheiro falsificado. Eram pessoas honradas, que colocavam em circulação apenas o dinheiro genuíno e com peso correto. Esses homens eram chamados de dokimos, aprovados. Preste atenção. Não tem a ver com você ser alguém verdadeiro ou falso. Se você é um filho de Deus, todos nós aqui somos moedas verdadeiras, amém, irmãos? Todos somos filhos, somos verdadeiros. Mas tem alguns que não estão de acordo com o padrão. Entende isso? Não estão de acordo com a forma que Deus quer. Paulo diz que esse homem, Apeles, era alguém aprovado, genuíno, íntegro, de acordo com o padrão. Paulo está falando que ele era crente e os outros não são. Nós estamos entendendo? Tem pessoas, no meio da família tem muitos filhos, mas tem aqueles que andam de acordo com o padrão. Isso é uma obra diante de Deus, e isso vai ser recompensado. Sobre Aristóbulo, não fala nada, mas o nome de Aristóbulo significa o melhor conselheiro. Quando você também separa o tempo da sua vida para dar conselho, isso é uma obra diante de Deus, também vai ter recompensa. Estou caminhando para o fim, versículo 11: saudai meu parente Herodião, saudai-os da casa de Narciso que estão no Senhor. Décimo ponto aqui, o décimo tipo de pessoa que vai ser recompensada são os que são parentes e estão com a gente na obra. Paulo fala para você honrar aqueles que são seus parentes e estão cooperando na obra. Em especial, eu diria, os nossos filhos. Eu ainda não cheguei nesse ponto com as minhas filhas, mas eu vou chegar. Salmo 127 diz que a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é o galardão. Quando nossos filhos nascem, eles são herança, mas quando eles se tornam discípulos, cooperadores na obra, eles são galardão dos pais, recompensa dos pais. Se você tem filho, pai, primo, tio envolvido na obra, cooperando na obra junto com você, seja grato a eles. Seja grato a eles. Você é um líder e tem um parente seu contribuindo, ombreando junto com você na sua liderança. Isso é motivo de louvor a Deus. Versículo 13, 11º ponto: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. 11º tipo de pessoa que eu quero mencionar são os que são como mães para nós. Sabe, irmãos, tem muitos anos que eu despedi da minha mãe. Nós despedimos das nossas mães. Moro 2.000 quilômetros da minha mãe. Mas tem vezes que, morando muito longe da casa das nossas mães, algumas irmãs têm atitude de mães para conosco. Tem mulheres, quantas são mães aqui? Tem mulheres na vida da igreja que às vezes acham que não pode fazer nada na igreja. Às vezes elas pensam assim: nossa, pastor, eu até queria servir aí igual os jovens, mas eu sou mãe, eu tenho tanta coisa para fazer lá em casa, eu cuido da minha casa, cuido dos meus filhos. Escuta, mãe, você também pode ser uma mãe na igreja. Eu nunca me esqueço, Isaac, Alisson, quando os irmãos estavam lá em Novo Hamburgo fazendo seminário, e algumas irmãs se levantavam para lavar a roupa dos irmãos seminaristas, chamar os irmãos para ir na casa delas, fazer almoço para elas. Isso é coisa que mãe faz. Você pode servir a igreja, mulher. Às vezes você não vai ser uma líder, você pode falar para o seu líder, para o seu irmão, para o seu pastor, para alguém que está aqui, e você ter atitudes maternas, atitudes de mãe.
Você não vai pregar para a pessoa, você vai fazer uma comida para a pessoa, fazer um gesto de que mãe faz. Paulo fala que a mãe de Rufo foi lembrada porque ela era como uma mãe para ele. Isso é digno de honra. E por último, Paulo fala no versículo 14 e 15, e eu encerro com isso: saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Talvez eu possa não preparei isso, mas talvez eu possa me esquecer de alguém. Mas eu vou arriscar. Vou falar seu nome, você fica em pé. Saudai Marcelo. Vem cá, Marcelo. Rafael. Quando eu falar seu nome, você fica de pé. Saudai Ricardo, já está aqui. Saudai Esaías. Saudai Heron. Saudai Eduardo. Saudai Dandara, com as esposas junto aqui, né? Saudai, vamos lá, os irmãos me ajudam, vou olhando para os líderes aqui, saudai Felipe, saudai Gustavo, a Jaque não está aqui, né? Faleceu o tio dela. Está aí a Jaque? Está nos kids? Tem alguns irmãos nos kids, né? Tem mais algum dos jovens? Acabou? Lucas, saudai Lucas. Acabou? Saudai André. Saudai John. Saudai Diego, está lá no fundo. Saudai Tiago. Saudai Isaac. Saudai Dilnei. Saudai Adriano. Saudai José. Paulo está de férias. Saudai Paulo. Saudai Jorge. Jorge está aqui? Ali em cima. Saudai Jorge. Já chamei. Vamos ver se eu consigo as irmãs. Eu falei a Dandara junto com, que eu vi ela junto com o Dudu, né? Saudai a pastora Tássia. Saudai a Débora. Saudai a Márcia. Saudai a Melissa. Está nos kids? Está ali? Saudai a Daiane. Está lá? Vamos lembrar então dessas irmãs que caminham. Saudai Patrícia. Quem mais? Saudai Carla. Saudai Kathleen. Vamos lá, me ajuda. Isso aí. Saudai Camila. As irmãs estão aqui. Saudai a Suelen. Saudai a Bianca. Cadê a Bianca? Saudai a Bianca. Saudai a Carla, Giga. Saudai a Aline, está lá dentro. Saudai a Karine. Saudai a Ana Paula. Saudai a Luana. Quem mais? Saudai a Lucélia. Aí tem as irmãs que estão nos kids, né? Priscila, Raíza. Quem mais? Fernanda. Acabou? Saudai a Anne. Cadê a Anne? A Anne está aqui? Está nos kids também. Eu conheço todos os líderes pelo nome. Claro que não preparei, não anotei para chamá-los pelo nome. Mas eu fiz isso aqui só para dizer para vocês que saudai Sueli. Sueli está aqui. Sueli, líder. Não está? Ou está lá em cima? Ela não veio? Achei que ela estava aqui junto. Porque quando Paulo termina essa saudação, sabe quem são essas pessoas? São os pastores e líderes. Ele termina chamando os líderes pelos nomes e fala: bem como os irmãos que se reúnem com eles. Igreja, eu quero que vocês honrem irmãos que são líderes.
irmãos que são líderes na igreja. E você pode ser um líder também. Paulo mostra que tem uma distinção. Aqueles que são líderes são chamados pelo nome. E Deus tem isso para cada um de nós. Fala, pastor, eu não quero ser um líder de célula. Não tem problema nenhum você não querer ser um líder de célula. Você percebeu o tanto de coisa que você pode fazer para ser recompensado por Deus e trabalhar na obra de Deus? Tem muita coisa que você pode fazer para trabalhar na obra. Mas uma das coisas que eu gostaria que você fizesse é: esteja junto com esses irmãos, esteja junto com esses líderes. Se você é dessa célula, desses irmãos que estão levantados, ombreie junto com ele. Não deixe ele sozinho. Não deixe ele sozinho na liderança. Não deixe ele sozinho em coisas pessoais. Tem irmãos que estão servindo a Deus e eles querem servir mais ainda, mas às vezes falta recurso. Sabe, se você pode, você poderia até abençoar financeiramente para que outros pudessem estar aqui tempo integral. Isso Deus vai te recompensar. Tem pessoas que não vão estar 100% do seu tempo dando na obra do Senhor, como hoje eu sou. Alguns nunca vão poder fazer isso, mas você pode, através da sua oferta, patrocinar para que outros irmãos estejam. E não é errado você procurar o irmão de forma pessoal e falar: pode contar comigo, irmão. No seu ministério eu quero ser um ajudador. Eu quero estar junto com você, eu quero te ajudar. Eu quero ver os frutos da sua vida. Ninguém precisa saber, mas Deus vai ver e Deus vai te recompensar. Amém? O Senhor foi muito bom comigo nesses quase 12 anos de ministério, tempo integral. Nunca me faltou cooperadores. Nunca me faltou cooperadores. Mesmo nos momentos de mais dificuldade, nunca me faltou alguém. Nunca me faltou cooperadores. E eu louvo a Deus também, por irmãos como a Kathleen, o Heron, irmãos que saíram da cidade deles para vir cooperar. Sabe, eles não vieram para cá porque, nossa, que cidade bonita, vamos vir para cá. Não foi por causa disso não, irmãos. E também, eu sou o que sou pela graça de Deus. Não é por causa de alguma coisa em mim, mas eu sei que eles vieram para estar comigo. Obrigado, irmãos. Eles estão cooperando comigo no meu chamado, no meu ministério. Aí muitos brincam, é puxa-saco. Ele não é puxa-saco. Puxa-saco tem o seu lugar, não é na edificação da igreja, mas ele honra. E eu sei que eles estão aqui porque o Senhor colocou algo no coração deles. Mudaram de cidade por causa disso. Vai chegar a hora de serem levantados discipuladores, pastores. Vão ser pastores, mas Deus vai fazer isso com muitos aqui nesse lugar. A sua obra vai ser recompensada. Você não está fazendo para mim, você está fazendo para o Senhor. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. Lembra disso. Eu não tenho como te pagar, mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você sair daqui hoje com isso, valeu a noite. Deus não vai ficar devendo nada para mim. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para esses líderes vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, líderes. Todos vocês, líderes, obrigado. Obrigado a todos os dizimistas. Obrigado a todos os irmãos que têm patrocinado essa obra. Obrigado a todos os servos. Obrigado, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de orar por você.